Mas um dado que você mesmo confirmou, que essa reforma faz, e é sinal que tinha problema, estão acabando com a DRU. Você confirmou aí na sua fala. E a DRU retirou 1,5 trilhão. Felizmente, vocês decidiram já que não vai ter mais a DRU. Então, se não vai ter mais a DRU, significa que vamos ter alguns recursos a mais, porque a DRU não vai mais retirar dinheiro da Seguridade como tira hoje. Nesse encontro de contas, que eu falo sempre, nós temos que olhar a reforma da Previdência não só com a despesa, Marlon, mas também com a receita. Quando a gente fala, e me parece que todo mundo faz ouvido de mercador, a sonegação, quem me passa isso é a Receita. Eu não invento números. A Receita diz que já está em 626, dado exato, 626 bi de sonegação. Foi eles que passaram para mim. Então, o que a gente faz para combater essa sonegação? Não faz nada. Nós todos, eu não estou falando que é só desse governo, não. Atualmente está em 626, mas antes tem mais que já estavam os 400 bi de sonegação. Então, nós tínhamos que também olhar como melhorar a receita. Combater a sonegação uma forma, como eu disse antes, se pegar os grandes devedores da União, já dá mais de 1,5 trilhão. Não estou falando só Previdência. Se pegar os grandes devedores, dá 1,5 trilhão. Quem deve? Não é trabalhador que desconta em folha, não. Não é trabalhador que desconta em folha. Aí eu poderia dar como exemplo JBS da vida e tantos outros. Como é que a gente faz para arrecadar isso? Para fazer esse encontro de conta? Se para a Previdência, desse 1,5 trilhão que eu falei, para a União, em torno de 700 mil atualizado, é da Previdência, se a gente tivesse uma forma mais dura da Receita, cobrar o que dá, mas daqui para frente não vai ter mais sonegação, e quem se apropriar indevidamente, que é a chamada apropriação indébita, você conhece mais do que eu, será punido de forma rigorosa. Acho que nós temos que apontar alguns caminhos para frente e executar aquilo que for possível. Aí, quando eu falo, e sempre essa discussão na imprensa, porque a CPI da Previdência diz que não há déficit, se fazer um encontro de contas. Assim que nós falamos. Faça um encontro de contas para ver se vai dar déficit. Todo o dinheiro que foi desviado. Aqui nós cansamos de aprovar refis. Todos nós sabemos o que é refis. Renegociação da dívida, o cara paga 2 meses, não paga mais, dali 2 anos ele renegocia de novo. O que a Receita pediu na CPI? Por amor de Deus, parem de fazer esses refis. Foi o pedido do comandante em chefe lá da Previdência, da Receita. Pediu para nós parar de fazer refis, da forma que estavam fazendo até aquele momento. Porque acaba lá na frente, por incrível que pareça, tem um artigo que permite, inclusive, perdão de dívida. Lá na frente, perdoa a dívida. Houve um perdão de um banco em plena CPI para um banco de 25 bi. Quem fez não foi aqui. Foi lá no... Quem renegocia a dívida dos bancos? Foi lá no governo. Deram um perdão de 25 bi para um banco. Quer que eu diga o nome? Eu digo porque está nos anais da CPI, para o Itaú. Devia 25 bi, teve o perdão dos 25 bi. Eu estou dando esse exemplo, e também não tem nada contra o Itaú, nem contra banco nenhum. Mas nós temos que pensar nisso também. Como melhorar a receita, e quando você olhar para a receita, não é só a contribuição do empregado, porque no fundo o que a gente está fazendo nessa reforma é só a contribuição do empregado, de uma forma ou de outra. Ou aumenta a contribuição, ou diminui direitos. Dos mais pobres aqui, está se diminuindo direitos. E não podemos ser longe, né? Eu vi a entrevista de um deputado, eu vou contar isso para terminar, de um deputado federal. E um deputado de renome. Sabe por que ele disse numa emissora? Eu estava assistindo. Ele disse o seguinte: essa reforma eu sei que é ruim mesmo. Ela atinge os mais pobres mesmo. Claro que atinge. Mas eu tenho que votar. Então, eu aceitei aqueles 40 bilhões em emendas parlamentares, porque isso vai permitir que eu leve investimento para o meu município, porque a reforma é pesada e eu vou perder muitos votos. Se bobear, eu digo o nome dele, não quero dizer. Não gosto de finalizar.
E os vídeos estão circulando. Sim, recebemos, porque nós tínhamos que ter um retorno devido à questão eleitoral, ou eleitoreira, não importa, nos municípios. Por isso que voto dessa forma. Só estou falando isso mais de forma genérica, mas nós temos que ver qual é o caminho da receita.